A gente quer aproximar o usuário, né, lá na indústria que tem o problema na mão, né, e do outro lado as empresas fornecedoras que tem a solução. A gente quer fazer a ponte, né? Exatamente. Fazer essa troca. Aí isso beneficia não só o usuário, mas também beneficia aquela pessoa que quer se reciclar. Né? Ela vai conhecer aqui todas as tecnologias que tem hoje dentro de uma indústria, em todas as áreas da indústria. Né? Para quem recém-formado, é a oportunidade aqui, né, foi dito, de distribuir um currículo. E quem está se formando também, olha só, que a gente está saindo da faculdade, né, você não sabe o que vai fazer, perdido, né? Para quem, o que eu quero fazer, ali você vai conseguir ver a aplicação, né, de todo aquele conhecimento que você aprendeu e, né, na teoria você vai ver a aplicação ali, não só nos painéis de debate, como todos os networking. Olá, sejam bem-vindos a mais um Painelcast, o podcast da IARP. Eu sou o Bruno, estou com a nossa colega de sempre, a Fabiola, e hoje temos dois convidados ilustres, o nosso diretor de engenharia, o Caio, e o Anderson, que estão proporcionando para todos nós a Semana de Engenharia, que vai acontecer nos dias 26, 27 e 28 de novembro. Nessa edição temos algo especial, vamos estar fazendo um banco de currículos. Então não esqueça de nos assistir até o final para entender como é que vai funcionar. Caio, vamos começar com o Anderson. Sejam muito bem-vindos. E Anderson, se você quiser se apresentar, Caio, por favor. Vamos querendo descontrair tudo um pouquinho. Vamos lá. Anderson, se você quiser, por favor, seja muito bem-vindo e se apresente. Bom, primeiro eu quero agradecer, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, né? Espero que eu consiga contribuir para quem está nos assistindo. Eu sou o Anderson Trigo, engenheiro mecânico, formado pela Unicamp, e eu atuo na área de manutenção industrial, numa área bem específica, né, que é conhecida como manutenção preditiva. E porque eu me especializei desde lá da faculdade em análise de vibração, que é uma coisa um pouco diferente aí, né? E a gente vai ter a oportunidade aqui de todo mundo aprender um pouquinho de análise de vibração, que é super interessante, eu garanto para vocês. Muito bom. Caio. E agora você vai deixar o Caio? Lógico. Caio é de casa. Só lembrando a todos que estão nos assistindo, o Caio já participou de um episódio, da mesma forma que o Anderson também já participou. Então, se você não assistiu, vai lá sobe um pouco os nossos episódios e assista os dois também, por favor. Procura lá. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. E é um prazer aqui estar com vocês dois. A gente está sempre se encontrando. A gente está atuando lá hoje na diretoria de engenharia da IARP. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho da nossa parceria com o GAP, o grupo de empresas parceiras, onde nós vamos estar realizando aí o segundo simpósio de tecnologia industrial dentro da nossa semana de engenharia. Vai ocorrer aí nos dias 26, 27 e 28. Surgiu uma dúvida aqui logo no início. Meu nome Caio é um apelido. Eu já ia colocar aqui, gente, vai aparecer o nome dele ali, mas não vai aparecer outro nome, vão confundir. Explica, por favor. Meu nome é Luiz Carlos Orange Júnior, eu sou o filho mais velho, né, do irmão mais velho, e a minha irmã, quando nasceu, não falava Luiz Carlos, falava Cacaio. E de Cacaio virou Caio. E estamos até hoje aí, profissionalmente, a gente acaba incorporando todo esse nome aí. Ninguém conhece ele. Luiz Carlos é quando a mãe tá brava. Cadê pra tomar bronca, né? Pra tomar bronca. Eu sou engenheiro civil, me formei há 40 anos atrás aqui em Ribeirão Preto, no Moura Lacerda, e atuei já tanto em construção civil, em pavimentação, a maioria dos meus anos de trabalho, e hoje a gente está aqui podendo desfrutar um pouquinho e transmitir um pouco do que a gente talvez sabe e também da nossa história aqui. Muito bom. Estamos aí. Então, pergunta que não quer calar, como que vai ser a Semana da Engenharia esse ano? Eu vou dar um spoiler rápido aqui, depois um pouquinho de técnica o Anderson pode falar. Mas vamos lá. Nós teremos 3 dias,
serão 4 painéis por dia, 2 de manhã, 2 à tarde, falando de todos os processos das indústrias, basicamente sucroalcooleira, sucroenergética. Não só sucroenergética, nós teremos 3 painéis dedicados especificamente à indústria sucroenergética, tratando de assuntos somente de usina mesmo, de açúcar e álcool, e outros painéis, os outros painéis tratando de assuntos que cabem a qualquer indústria. O que eu gostaria de falar um pouco aqui é esse evento, apesar de ser um evento destinado e voltado ao sucroalcooleiro, sucroenergético, eu quero dizer que ele é destinado a qualquer tipo de engenharia. Isso é muito importante a gente falar aqui. Se não tivermos, por exemplo, o engenheiro agrônomo, a gente não planta cana, que é a nossa matéria-prima. Se não tivermos os engenheiros mecânicos voltados para a indústria automobilística, a engenharia, a parte agrícola que a gente chama, esses equipamentos como é que rodam? Se não tivermos os engenheiros mecânicos que, dentro da usina, fabricam os equipamentos e fazem eles rodar, como é que faz? Se não tivermos os engenheiros elétricos, químicos, engenharia química, a parte de biologia também, que nós vamos ver aqui, o Anderson vai explanar alguma coisinha. E hoje em dia, automação e inteligência artificial, que já está aqui dentro desse nosso programa. Então a gente quer dizer que isso daqui é um programa muito completo para a engenharia. Serão 3 dias muito enriquecedores de assuntos dos mais variados. Eu já vou cortar, desculpa, você não vai falar agora, porque ele mencionou, não, tô brincando, você pode falar, hoje eu vim inspirado, mas a nossa vontade era conversar. Você mencionou do engenheiro mecânico, que vai ajudar, que vai trabalhar ali com o trator, o engenheiro agrícola, e aí a gente tem a história do Anderson, que começou com isso, ele mencionou a parte vibracional ali, mas na verdade a história dele começou mais pro lado do agro, né, Anderson? Eu acabei omitindo na minha apresentação um pouquinho sobre o GAP. O GAP é uma sigla de Grupo de Empresas Parceiras. Quando a gente entra na faculdade, a gente não sabe nada, né? Tanto é que tem uma denominação que é bicho, né? O bicho tá perdido ali, né? Você vê um careca perdido, você sabe que é bicho, né? Na faculdade. Aí você estuda, você fica mais confuso, você se forma, você quer entrar no mercado de trabalho, né? São muitas as empresas, né? As opções, né? Mercado de trabalho para o engenheiro, até que você se encontre, se posicione em algum lugar na sua carreira e vai desenvolvendo a carreira. E você vai aprendendo, né? Vai se especializando, né? Assim funciona. Aí chega uma hora que você, porra, eu já aprendi bastante, né? Aí você começa a inventar moda. Foi quando a gente criou o GAP. É uma inventação de moda. Um colega nosso, o Luiz Cláudio e eu, né? E mais uma turma, que a gente percebeu o seguinte: poxa, o pessoal fica lá na indústria, os engenheiros, os técnicos, e eles precisam ter mais acesso à informação, mais conhecimento, né? E se a gente consegue fazer isso, a gente consegue vender também para eles. Exato. Não é isso? À medida que eles têm mais conhecimento, né? Eles é mais fácil, né? Do que você tá vendendo. Isso, porque no fundo todo mundo é um vendedor, desde que a gente nasce, né? Quem não chora não mama. Vendedores natos. Vencedor saiu da barriga, já somos um vendedor, né? E aí veio a ideia, né? De montar um grupo de empresas parceiras e realizar um evento e convidar os técnicos, os engenheiros das indústrias, né? Para conhecer, para fazer essa troca de conhecimento e de informação. E assim surgiu o GAP. Então, assim, agora voltando... Vamos voltar para o começo da carreira do Anderson. Eu acabei omitindo o GAP, que aí, junto com a parceria com a IARP, a gente está realizando aí a Semana de Engenharia nos dias 26, 27 e 28 de novembro, né? Mas voltando lá no início, eu comentei aqui que eu fiz Engenharia Mecânica, e como que eu cheguei, né? Por que eu fiz a Engenharia Mecânica? Porque eu passei minha infância com meu tio na fazenda. E o meu tio, antes de ter lá a propriedade rural dele, ele
trabalhou numa oficina mecânica, hoje ele não conseguiria, ele começou com 10 anos trabalhando numa oficina mecânica. Hoje não pode. E ele se tornou um excelente mecânico de automóvel, automotivo, né? E na fazenda ele consertava os tratores, as máquinas, né? Na fazenda, ele tinha uma oficina lá, né? Na fazenda. E aquilo me encantava muito. E na escola eu tinha uma aptidão maior pelas exatas. Então, juntando os pontos, né? Falei, pô, eu quero calcular a máquina. É isso que eu quero fazer, né? E como o vestibular, né? A escolha é um processo de exclusão, né? Bom, não tem afinidade biológica, então você já exclui as biológicas. Puta, a parte de humanas também é legal, né? Modéstia à parte, assim, eu sempre fui um bom aluno em todas as áreas, todas as matérias, mas eu gostava mais de fazer conta. Mas Qual matéria você tem mais paciência para estudar? Era o que eu falava. Eu tinha mais paciência para estudar números. Não significava que eu era melhor, não, mas era que eu tinha mais paciência para sentar para estudar. Exatamente. Eu brinco, né? Tem gente que gosta de ouvir música, eu gosto de fazer sudoku. Bom, e aí foi aí que eu decidi fazer o curso de engenharia mecânica, mas a gente entra na faculdade muito cru, né? Muito perdidão, né? Sim. E logo no início da faculdade eu consegui uma bolsa de iniciação científica que era patrocinada. A Unicamp ela fez essa parceria com algumas empresas ali da região de Campinas, né? Que é um grande polo industrial. Sim. Uma delas era o grupo Unilever, na época a gente conhecia como GC-Lever. E a minha bolsa era patrocinada pela Unilever. O que eles fizeram? Eles reuniram, né, os engenheiros das plantas, aí tinha engenheiro mecânico, engenheiro químico, né, e os professores, orientadores. E eu não sei se foi sorte ou azar, que o meu orientador foi o professor de vibrações mecânicas, que eu ainda ia cursar. Que eu estava no segundo ano ainda, né? E do lado da indústria estava o engenheiro de manutenção. Né? Aí casou, né? Aí eles decidiram que o tema do meu trabalho seria manutenção preditiva. Me pergunta se eu sabia o que era, o que significava, não fazia a menor ideia. Foi aí que eu comecei a estudar, em 1988. Muito bom. Então, se a gente fizer uma continha rápida, né, já são mais de 30 e tantos anos, né? Já deu para aprender bastante coisa. Ainda aprendo bastante, sabe, no dia a dia. Mas já deu para aprender bastante, graças a Deus. Mas eu sempre acabo perguntando, como você não sabia quando você entrou, e provavelmente muitos dos nossos ouvintes também não saibam, o que é uma manutenção preditiva? Então, para entender manutenção preditiva, a gente tem que conhecer a preventiva e a corretiva. Né? Então, vamos imaginar o seguinte. Na sua casa, queimou a lâmpada. Né? O que você faz? Troca. Você troca. Né? Você fez uma corretiva. Quebrou, você vai lá e trocou. Custa caro uma lâmpada? Não, né? Não. Então você sempre tem uma lâmpada de estoque lá, né? No armário. Se não tem, você pega do alpendre, né? Você do corredor. A do cômodo que não usa. Do cômodo que não usa. Então isso é uma intervenção corretiva. Você só fazer a intervenção, qual o critério que você usou? A falha, né? Queimou, você foi lá e trocou. Certo? O óleo do carro, você troca como? Qual o critério que a gente usa para trocar o óleo do carro? X quilômetros ou tempo. Isso, né? Sei lá, normalmente é 10 mil quilômetros. 10 mil, 5 mil, depende. Exatamente. É o critério de vida útil. Então, quando o critério que você usou para fazer a intervenção é a vida útil, já pré-estabelecida, aí você está fazendo a preventiva. Né? Daria para fazer preventiva da lâmpada? Dá. Você fala assim, olha, todo ano eu vou trocar todas as lâmpadas de casa. Né? Não queimou nenhuma nesse ano, mas há o risco de queimar alguma no ano seguinte. Então eu falo, final do ano eu troco tudo. Por que a gente não faz isso? Porque é mais barato. E porque é fácil. E simples, mas uma correção simples. E o dano de você queimar uma lâmpada, ninguém vai morrer, não vai. Ninguém vai falir, ninguém vai
a casa não vai cair, né? Não vai parar de funcionar. Então, tem a relação custo-benefício. Né? Para trocar a lâmpada, o custo-benefício da corretiva é maior do que da preventiva. Mas trocar o óleo, né? Você fala, vou esperar fundir o motor para eu vou lá trocar o óleo. Dano maior. O que é mais barato? Trocar o óleo, você pagar 50, 60 reais, ou fazer o motor que fundiu? Dano maior, né? O dano maior é... Exatamente. Mas dá para fazer corretiva do óleo? Dá. É só esperar fundir o motor. Mas aí já o custo... É maior. É maior, né? Aí, com o advento da tecnologia e do conhecimento, né, da ciência, desenvolvimento da ciência, lá nos anos 70, nasce a manutenção preditiva. Então, a preditiva, para existir, ela precisa de conhecimento e tecnologia. Por isso que ela é cara. Né? Tem um custo mais alto. O benefício é muito maior, paga o custo. Ela precisa de conhecimento. O que é a preditiva? Baseado num parâmetro físico que eu consiga medir e que me dê uma informação da condição da máquina, eu vou tomar a decisão se eu faço ou não a intervenção. Quer um exemplo? Fabiola, né? Qual o critério que você usa para parar o carro no posto e abastecer? Quando acende a luzinha. Ponteirinho. Poderia fazer corretiva? Poderia. Espera acabar o combustível, aí você sai atrás de um posto de gasolina. Ou você carrega um estoque, que na verdade é até proibido fazer isso. Nem pode. Dá um pi aí. Nem pode, mas seria uma estratégia. Né? Você carregar uma reserva. Veja que a corretiva ela sempre implica num sobressalente. Entendeu? Certo. Se o sobressalente custa barato, tudo bem, mas se ele custa caro? Tem rolamento de 150 mil reais. Né? Você não vai deixar parado, né? Tem falhas. A corretiva, quando ocorre a falha, às vezes tem efeitos secundários, né? Tudo bem, quebrou um rolamento, mas aquilo lá destroçou a máquina inteira. Por exemplo, a minha especialidade hoje, eu trabalho só com redutores planetários, que é uma máquina bem complexa. Eu não tenho ideia do que seja essa máquina, eu pensei aqui no universo. Exatamente, tem engrenagem planeta, engrenagem sol. Pensei aqui no universo uma constelação mecânica ali. Né? Eu não estou falando com um astronauta? Se quebrar, olha que beleza da engenharia, né? Tá tão perto, né, da gente aqui na indústria, uma coisa que parece que pertence aos astrônomos, né? Lá em cima. Para se quebrar um rolamento de um planetário, você colapsa ele. Né? O custo é altíssimo, às vezes dá perda total, dá PT, deu PT o planetário, né? Aí você tem que comprar outro, que custa só R$1,5 milhão, eu acho. Pouquinho. Entendeu? Tá fácil. Então, toda a indústria deve ter uns 2 parados ali para trocar. Né? Exatamente. Você imaginou? Você mantém em estoque um redutor desse? Então a corretiva ela sempre implica em sobressalente. E não só isso, às vezes a falha ela ocorre na hora que tá usando, que não pode, né? O departamento de vendas foi lá fez uma puta venda, né? Aí falou, vamos produzir. Aí quebra. Putz. E quem gosta disso é o vendedor que vai vender. Adora. Então a corretiva impacta na produtividade também, né? Ou seja, ela tem um custo alto. Então não é recomendável você fazer isso em equipamentos críticos. Né? A preventiva, ela te dá segurança. Só que se eu trocar o óleo com 11 mil quilômetros, vai fundir o motor? Não, provavelmente não. Provavelmente não. Depois que inventaram a estatística, acabou a certeza no mundo, né? Então, assim, existe uma pequena probabilidade de fundir o motor. Né? 2% de risco. A definição de preventiva é essa. Quando há 2% de risco de falha, você vai lá e troca. Entendeu? Aonde nasceu a preventiva? Vocês fazem ideia ou não? Nenhum. Na aviação. Tem sentido. Redundância zero. Só tem uma vez. Não. Falhou, acabou. As guerras são grandes
propulsores de tecnologia, né? Sempre toda guerra tem um avanço, né? Infelizmente, mas se tem um lado bom na guerra, eu acho que é esse, tá? Preferia que não tivesse o lado ruim da guerra. Mas a aviação surgiu na Primeira Guerra Mundial, né? Teve um grande avanço, não é isso? Sim. E qual que é a função do avião na guerra? Combate também, né? Soltar a bomba na cabeça do inimigo, não é? Sim. Se o avião volta, meu caro, é sorte. Entendeu? Não é? A ideia não é essa? Eu acho que é isso. A missão é lá destruir o alvo. Ele tá fazendo pergunta difícil aqui, eu tô ficando tensa. Porque vai que ele me joga uma pergunta difícil e eu não sei responder. Eu tô ficando tensa aqui. Tipo assim, você vai, se você volta, eu não sei. Se voltar, se voltar parabéns. É lucro. Parabéns. Se voltar é lucro, né? Exato. Se não voltar, a família vai ganhar uma medalha, alguma coisa. Por aí. Mas a missão é ir lá, não é voltar, né? É ir. É ir. E atingir o alvo, né? Você compraria passagem aérea de uma companhia aérea que faz corretiva nos aviões? Difícil. Ela não faz, né? Não. É substituição depois. Então. Não. Você acabou de ganhar uma passagem para Paris e a companhia aérea ela só faz corretiva. O que você acha da ideia? Deixa para lá. Você percebe que a corretiva inviabiliza a aviação civil? Sim. Com o final da guerra, você tinha uma invenção brilhante, que era o avião. Só que não tinha mais bomba para transportar. Aí eu falava assim, vamos transportar gente. Mas peraí, agora eu tenho que garantir que vai e chega no destino. Não é? Uhum. Com segurança. Com segurança. Aí nasceu a preventiva. Aí que eles pegaram o avião, desmontaram ele e testaram todos os componentes do avião para ver qual que era a vida útil. Né? Como tem uma tolerância aí, né? Uma margem de erro, aí falaram, olha, quando der 2% de risco, a gente vai lá, para o avião e troca a peça. É assim que é verdade, é assim que nasceu. Sim. Só existe aviação civil por causa da... Olha só existe aviação civil por causa da manutenção preventiva. Senão... Legal isso, né? Sempre aprendendo, né? Tá vendo? Você tá vendo? Não, todo mundo pensa que existe avião por causa dos engenheiros aeronáuticos, né? Saímos que projeta o avião, a asa, mas não, só existe aviação civil porque existe manutenção preventiva, senão... É isso aí. O negócio é inviável, né? Você não vende uma passagem que esse cara faz corretiva. Espera um pouquinho que eu tô trocando. Mas o óleo, a probabilidade é pequena, né? De falha com 2%. Então, às vezes, você troca com 11, com 12, né? É isso aí. Então, você tem uma vida útil do componente na preventiva que você perde. Entendeu? Isso é custo também. Ou seja, você parar a máquina e trocar um componente bom que tinha uma vida útil ainda pela frente, né? Está jogando dinheiro fora. Está jogando dinheiro fora. Né? E aí descobriram uma coisa pior ainda na aviação. A hora que eles paravam o avião, por exemplo, um critério de vida útil, né, para fazer intervenção no avião é o número de pousos e decolagens. Né? Deu tantos pousos e decolagens, tem que parar o avião e fazer uma preventiva nele. Aí descobriram o seguinte, o índice de falha após a intervenção é alto. Cara, eu parei, abri, troquei tudo, fechei e ainda assim tem componente que falha, tem máquina que quebra. Né? Entrou em intervenção humana. Isso tem nome, cara. Isso chama mortalidade infantil. É verdade, na engenharia tem nome. São aquelas máquinas que quebram logo que entram em operação. Né? Qual que é a causa? Existe problema de material, né? Você tirou um componente, colocou outro. Talvez fadiga. Às vezes aquele material não está bem conforme, né? Problema de fabricação. E o principal deles, problema humano, que é você fazer a montagem. Né? Então, na hora que você faz a intervenção,
você tem que considerar o risco de você inserir um problema, que às vezes não tinha. Então, às vezes, você para uma máquina boa, funcionando, abre ela, desmonta, troca, monta, e ela dá problema. Puxa, que delícia! Né? Então, a preventiva ela tem ainda esse, além de você não aproveitar toda a vida útil, você ainda pode inserir um problema, né, na máquina que não tinha. E aí, com o desenvolvimento que eu falei da tecnologia e da ciência, a gente passou a ter instrumentos que a gente mede alguns parâmetros físicos da máquina que nos dá uma informação da condição dela, da saúde da máquina. Né? Por exemplo, você falou que para abastecer quando acende a luzinha, não é? Fiquei super tensa com essa resposta, porque eu falei, e agora? E agora? Tá, então todo mundo faz isso, eu acho. Por quê? Porque tem um sensor lá no tanque, dizendo quanto tem de combustível. Não, mas eu ainda sei que depois do sensor eu clico lá e falo, anda 45. Aí eu penso assim, bom, eu vou pra onde? Dá pra usar mais 20 quilômetros. Deixa pra amanhã. Deixa pra amanhã. Deixa pra próxima pessoa que pegar o carro. Qual que é a autonomia restante, né? Tem uma estimativa. Eu tenho uma estimativa ali. Exatamente. Mas por quê? Porque alguém está medindo e fazendo esse cálculo para você, né? E um dos parâmetros em caso de máquinas rotativas é a vibração. Toda máquina que roda, girante, ela produz vibração. E olha que desenvolveram, né, um sensor que mede essa vibração e um instrumento eletrônico, eu consigo analisar ela, eu consigo saber como que está a saúde da máquina. Se ela tem algum problema, qual que é o defeito, qual o componente e qual que é a vida útil que eu ainda tenho. Entendeu? Eu costumo dizer para o Anderson que é um estetoscópio mecânico. Eu só estou pensando aqui... Conseguiu fazer a analogia? Em tudo que é... em tudo que é hoje, que é mais tecnológico, né? Que já envia mensagem diretamente para o celular da pessoa. Sim. Falando, tal coisa. Tô pensando assim, por exemplo, o meu ar-condicionado, ele tem comunicação com Wi-Fi. Então, quando dá algum problema lá, eu não preciso contratar uma manutenção para o ar-condicionado inteiro. Ele já consegue identificar algumas coisas em qual lugar que é. Assim como o aspirador hoje robô, que eu também filtro tenho, sujo, que é por Wi-Fi. Sei lá. Ele fala, o filtro tá sujo, é bom você trocar o paninho, é bom não sei o quê. Aí você fica assim, tipo... Da onde surgiu, né? Então, é exatamente isso. Porque tem um parâmetro físico que é medido através de um sensor, né? E esse sinal é interpretado, no caso, é como uma inteligência artificial, que é treinada, né, para... Ela manda mensagem. Isso tudo é engenharia. Exatamente. Tudo isso é engenharia, olha que coisa, né? E passou por quase todos aqueles campos que eu falei. Sim. E chegou na inteligência artificial, querendo ou não, na TI, nos dados, na computação. Então, olha que legal. Por isso que deu uma volta enorme, né, para explicar a preditiva, né, que foi a pergunta. Então, assim, dá para fazer preditiva da lâmpada em casa? Dá. Como? Você compra um medidor, um luxímetro, né? Medidor de intensidade luminosa. Exatamente. E todo mês você vai lá e mede. Vê se tá... Monta uma planilhinha no Excel e vai lançando os dados. Vai diminuindo. E vai observando a curva de tendência, né? Bom, na curva de tendência, acho que está chegando a hora de eu trocar. Você bota um nível de alarme ali, né? Fala, a partir daqui eu troco. Nada, hoje tem as lâmpadas de Wi-Fi também. Então, ela tem lá a porcentagem de vida dela. Então, você consegue acompanhar pelo aplicativo. Tá embutido nela. Tá vendo? Você consegue acompanhar pelo aplicativo. Você não precisa disso tudo aí, não. Então, mas tem um custo. Tem Tudo um isso custo. tem um custo. Essa lâmpada com Wi-Fi, que é o que ele ia falar. Compensa comprar um medidor de luminosidade e fazer tudo isso? Ou comprar a lâmpada quando ela queimar? Eu não sei quanto custa o medidor. O custo-benefício, né? Dá para fazer preditiva. Tecnologia tudo embutida. Dá para fazer preditiva do óleo do carro? Dá. Você coleta uma amostra, manda para o laboratório. Sim. Eles vão te cobrar uns R$80 para fazer a análise, né? Que tem no óleo, você sabe. Só que R$80, quanto você paga para trocar o óleo? O litro é mais barato que da isso, mecânica de obras. Não é viável, né? Faz a pavimentação é assim. Então a gente tem que entender assim, qual que é a viabilidade,
entendeu? Então a preditiva ela acaba se aplicando, eu falei, é conhecimento e tecnologia, que é as duas coisas mais caras do mundo, né? Quais são as maiores empresas do mundo hoje? A Alphabet, que é Google, né? Facebook, Meta. SpaceX. Meta, né? Meta. Tecnologia, é conhecimento, né? Conhecimento, tecnologia. A coisa mais cara que tem hoje no mundo tem maior valor, né? Vamos dizer assim, não caro, valor é tecnologia, né? E a preditiva ela entra aí, né? Então ela requer conhecimento e tecnologia. Isso é interessante porque quando você implanta a preditiva numa indústria, gente, eu falo demais. Então vamos passar. Eu tô achando que o Caio tá começando a ficar triste ali. Acho que o Caio tá querendo falar um pouco. É um professor. Não, só terminar então, né? A hora que você introduz a manutenção preditiva, você obriga uma mudança cultural. Você obriga as pessoas a estudarem. Né? Isso é muito legal. Porque o resultado não aparece só na aplicação da técnica. Você começa a ver que toda a organização ela muda de patamar. Então a preditiva ela provoca, ela força essa mudança cultural, porque ela requer conhecimento e tecnologia. E usar tecnologia, por sua vez, requer conhecimento. Né? Perfeito. Respondi a pergunta. Respondeu, muito bem. Ufa! Bom, vamos falar um pouquinho de mim, da história. Eu me formei há 40 anos, em 84, e sou engenheiro civil. Bom, eu fui fazer engenharia civil por influência de família. Primos, mais precisamente. Nunca tive ninguém na família a não ser primos. Eu fazia desenho arquitetônico e fui trabalhar no escritório de um primo. E ele fazia casas de alto padrão e aquilo me... Nossa, puxa vida, eu quero ser isso. 15 anos, 16 anos, quero fazer prédio, quero fazer obras. Bom, entrei na engenharia civil. Todas as oportunidades que me surgiram de estágio durante a faculdade, parece uma coisa, foram na área da pavimentação. Saiu tudo do contexto. A única coisa que eu aproveitei foi o desenho, porque hoje é tudo AutoCAD, na minha época era Autolápis. Né? É verdade. Régua T, aquela história toda, né? E, bom, terminei a faculdade trabalhando, fazendo estágio numa empresa de pavimentação. Meses depois que eu me formei, a empresa era de fora, estava trabalhando aqui em Ribeirão Preto, a empresa, muito obrigado, terminou. Tá bom, é a vida, vamos lá. Aí, em Ribeirão Preto, consegui começar a realizar o meu sonho. Fui trabalhar numa consultora que fazia prédio. Trabalhei durante 7 anos em empresas fazendo obras de edifícios. Edifícios residenciais, comerciais, bancários, shopping, enfim. Achava que era... Tive, com 7 anos de formado, 7 para 8 anos de formado, tive um convite para ir trabalhar numa empresa de pavimentação. De novo. O que me encheu os olhos foi que nessa empresa ia ser montado um departamento que ia trabalhar somente com obras de arte. Vamos definir o que é obra de arte. Obra de arte, dentro da pavimentação, são pontes, viadutos e obras de construção civil, que a gente chama. Mas não de civil, de paredes, que nem a gente fala prédio. São obras de galerias, de drenagem grande, onde envolve forma, ferragem e concreto. Basicamente, que é o que tem na pavimentação. Então, fui, durante 3 anos, 4 anos, trabalhar com obras de artes. Viadutos, obras de drenagem, infraestrutura, enfim. Me deliciava, porque estava dentro da minha área ainda, mas também dentro da pavimentação que a gente já tinha um conhecimento. Um belo dia, a diretoria da empresa falou, não, vai fazer só isso, pai, não, vamos fazer tudo. Você entra numa obra que tiver, você faz. Vixe. Aí voltei para, não só com obra de arte, voltei para pavimentação de novo dentro da empresa. E estou até hoje. Que bom. Então hoje a gente já, vamos dizer assim, já tem muita obra de aeroporto, estradas e várias coisas. Chegou no ponto de inventar moda já. Aí já aprendeu tudo. Há 4 anos atrás, inventando moda. Hoje eu tenho uma empresa que eu fabrico pré-moldados de concreto voltados para pavimentação. Tem até uma história engraçada. O meu pai, quando vai me visitar lá,
na idade dele, eu, às vezes levo ele lá no nosso pátio, ele olha e fala, mas engraçado, eu não vejo suas coisas nas obras, porque é tudo enterrado, pai, você não vai ver mesmo. Então, aí ele até brinca e fala, mas eu nunca vejo, o pessoal você recebe para fazer isso? Então são histórias tipo assim, não, ainda bem que eu recebo. E a gente está até hoje aí na área de pavimentação e fazendo o que dá para fazer, o que gosta. Né? Acaba gostando. Né? Minha história não é tão grande como a do Anderson, mas a gente já tem uma bagagem muito grande. A gente já tem uma bagagem muito grande aí do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado também. Não dá pra gente. Mas a história do Caio eu achei interessante por essa parte, porque muitas vezes os convidados que vêm aqui, eles falam assim, eu sonhei com isso, eu criança, eu falei, é isso e eu estou nisso até hoje. E nem sempre, né? Às vezes, eu acho que até para os jovens que estão nos ouvindo, às vezes a gente coloca uma meta assim na nossa cabeça e as oportunidades estão vindo de outro lugar e a gente não aproveita porque a gente quer só aquilo. O Fabiola, e aquilo às vezes até não traz tanta felicidade, né? Então, é isso. Eu corri trecho. Vamos traduzir o que é correr trecho? Para o engenheiro, você sair da sua cidade para você trabalhar, é a denominação de correr trecho, né? Então você sai com a sua mala e corre o Brasilzão, corre o mundo. Onde tiver obra, você vai atrás da obra, né? Porque, principalmente pavimentação, porque você nunca faz a mesma estrada do lado da sua casa 2 ou 3 vezes. Impossível isso. Você faz uma vez. Por favor, não faça, não né? faça, né? Senão você não é contratado de novo. Ainda bem, eu nunca voltei, tá? Nunca fiz 2 vezes a mesma obra. Então, sinal de que tá indo bem. Então, quer dizer, eu corri trecho durante 20 anos. Então, isso tudo faz a gente ter, assim, uma bagagem, um conhecimento do mercado, um pouco mais de amizades, de conhecimento de pessoas, conhecimento do... Quando eu falo mercado, por exemplo, quem atua muito dentro do estado de São Paulo, você fica conhecendo concreteiras, pedreiras, você entende um pouco mais o mercado do lado oeste do estado, do lado sul, enfim. Você acaba entendendo, exato, e você acaba entendendo que cada região é de uma maneira, é de uma forma. É engraçado dentro do mesmo estado. E a gente está dentro do maior estado. As legislações também mudam, né? Mudam muito. Nossa, Cada órgão que você vai trabalhar como fiscalizador, quem é da construção civil também vê isso, né? Quem é da mecânica também tem isso, né? Mas principalmente dentro da nossa parte de pavimentação e da construção civil, cada órgão que você vai trabalhar é uma... As normas são bem parecidas, mas tem peculiaridades que você tem que respeitar cada uma, né? Então, agora usando tudo isso, quer complementar? Complementar alguma coisa. A gente está falando, a Fabíola comentou que nem é sempre o sonho, né? Mas é engraçado, a própria vida e o próprio mercado te leva para oportunidades. É isso que eu quero dizer. Aparecem essas oportunidades. Por incrível que pareça, você às vezes não está acostumado a ver isso. Sim. Acostumado, você fala, não vai aparecer. Não vai, aparece. Aparece, talvez até para o Anderson hoje, com que ele está, vamos dizer, sacramentado no que ele faz, aparecem oportunidades novas, né? Aí de repente você fala, eu vou inventar mais uma moda, né? Mas falando sobre oportunidade, a gente também está trazendo uma oportunidade, né? Isso. Essa oportunidade que a gente está trazendo é uma vez por ano que acontece. É isso aí. E essa daí é para meninada. Olha lá, ele já tá levantando o cartazinho ali dele. Vamos falar um pouco então agora da oportunidade que a gente vai trazer. Dentro que a IARP está trazendo com o GAP e com o Senai. Isso. Senai. Dentro então do nosso simpósio, para relembrar, dia 26, 27, 28 de novembro, nós vamos ter, além dos painéis, nós vamos ter todas as empresas participantes com estandes lá dentro. Então, quem ouvir um painel de algum assunto lá vai poder ter oportunidade de sair na feira e conversar diretamente com aquele assunto, com aquela empresa, com aquele assunto que ele se interessar. Então, ele vai poder ter essa comunicação. E nós da IARP, junto com o GAP e o Senai, nós vamos estar disponibilizando o estande da Associação de Engenharia e do Senai para recebermos os currículos, seja ele físico ou digital,
e vamos disponibilizar todos esses currículos para todas as empresas participantes do nosso simpósio. Hoje nós temos lá cerca de, entre empresas, entidades e tudo, mais de 100. Tá certo? Com certeza. Com certeza, né? E os contatos, né? E a oportunidade Exatamente. de conhecer pessoas. Pessoas e networking. Então, dentro da IARP, nós sabemos que nós temos a IARP Jovem, que trata do nosso recém-formado, do nosso acolhimento ao novo profissional que Sim. chega dentro da associação, e nós temos a IARP Universitária. São para esses dois segmentos que a gente quer fazer exatamente esse trabalho, disponibilizar isso aí. Tá, mas essas oportunidades serão para os jovens e os recém-formados ou para todos os que tiverem interesse? Para todos que tiverem interesse, principalmente nesses dois que as nossas histórias são o foco maior, né? Exato. E está disponibilizado para todos. Aliás, não só para profissionais que queiram trabalhar ou se disponibilizarem para essas empresas. Dentro da gama de engenharia que eu falei que nós vamos ter envolvida nesse projeto, nesse simpósio, qualquer empresa de construção civil, de mecânica, metalúrgica, elétrica, ou seja, qualquer uma, compareça. Você vai ter um network imenso para divulgar o teu trabalho lá dentro. Isso daí vai servir até para realização de negócios. Exato. E outra coisa, eu estava aqui pensando, a Solange vai estar lá? Opa. Você tem que levar a Solange, porque se a Solange estiver lá, não vai ter que não vai sair contratado. Ela é o nosso ícone. Não, tem Ela que quem colocar vai, a Solange ela lá. é a presidente do nosso stand. E vai ser a curadora dos currículos. Curadora dos currículos. Exatamente. Solange estando lá pode garantir, gente. Todo mundo que procurar o emprego vai conseguir, assim como quando está lá na IARP. O convite está feito para todo mundo. Profissionais, mais formados há mais anos, os jovens principalmente. Estamos aí abertos. E o que vai ter de novidade? O que vai você fala assim, olha, não... Lógico, todos os stands são importantes, não vamos... Mas assim, o que tem de novidade que está aparecendo no mercado que você fala, olha, isso está fora da curva? Eu vou fazer um breve historinha, coisa rápida, 2 minutinhos, e eu vou passar a palavra para o Anderson, porque o Anderson depois vai acabar completando. Voltando aqui ao nosso assunto de sucro energético, quando planta-se cana, há anos atrás, começou a fazer açúcar. Depois passou a fazer açúcar e álcool. Fez açúcar e álcool, veio a vinhaça. Vinhaça era um problema. O próprio segmento resolveu o problema da vinhaça. Hoje, há anos atrás, a vinhaça é adubo. Então, fazia-se açúcar, fazia-se álcool, gerava vinhaça era problema, resolveu. Criou-se outro problema. Tinha o bagacinho da cana, que até pouco tempo atrás também era um problema. O que aconteceu? O bagacinho joga para a caldeira, vamos queimar. Pô, legal, maravilhoso, resolveu o problema do bagacinho. Faz açúcar, faz álcool, vinhaça, resolveu, virou adubo, bagacinho virou... Fonte de energia. Virou... Fumaça. Combustível, desculpa, fugiu a palavra. Virou combustível para a caldeira. Não resolveram o problema do bagacinho. Hoje o bagacinho se fermenta. Hoje o bagacinho, ele é fermentado e sabe o que ele vira? Álcool. É o álcool de segunda geração. Pô, mas então como é que eu abasteço a minha caldeira? Com a palhada. Não. Vou passar a minha palavra pro Anderson e o Anderson vai continuar. Eu tô ficando tensa. Vocês ficam jogando essas perguntas difíceis aqui, eu tô escondendo aqui, ó. Anderson, o que é que a gente faz? Como é que a gente faz para abastecer a nossa caldeira o sem o Anderson bagacinho? aqui atrás do microfone assim, ó, não quero, me deixa, não me escolhe não. Para vocês verem o que é essa cadeia. O Anderson vai acabar de completar. Há 20 anos atrás, eu estava comissionando um turbogerador aqui perto. Fica perto de uma cidadezinha de uns 15, 20 mil habitantes, né? E aí eu perguntei para o engenheiro elétrico lá da planta, né? Eu falei, Marco, esse turbogerador consegue suprir a demanda aqui de bocaina? Aí ele riu, né? Eu falei, por que você está rindo? Eu falei, pô, isso aqui alimenta a Jaú.
Poxa, cara, uma usina dessa moía 3,5 milhões de toneladas. Tava colocando um gerador de 20 mega, eu acho. Já tinham, sei lá, seus 100 mil habitantes. Super energia, né? De uma cidade de 100 mil habitantes. Aí, mentalidade de engenheiro começa a fazer conta, né? Pô, a usina produz açúcar, que é alimento, né? Produz etanol, que é combustível, produz energia elétrica. Como que um negócio desse pode dar errado, né? Isso é solução, mas solução para o país. Solução de energia, né? De renda, de economia, solução econômica. Porque, pô, se cada município no Brasil de 100 mil habitantes tiver uma usina acoplada, ela tem combustível, gera excedente que ainda vende para fora. Gera alimento, o açúcar, que eles vão consumir todo o açúcar da usina, você ainda o excedente exportável, né? Traz renda para a usina. Energia elétrica. Dinamiza a economia local, porque uma usina você tem automotiva, tem indústria, tem... Então, você precisa de fornecedores ali perto, hotel, restaurante para receber os visitantes. Você tem um nível ali de gerentes, né, que vão morar naquela cidade, precisa de escola, precisa de médico, né, dentista, você precisa de uma infraestrutura, né? Eu conheci Deodápolis antes e depois da usina. Deodápolis não tinha hotel, a gente ficava numa pensão, o restaurante era o espetinho na calçada. Eu conheci Taquari antes de construir a usina, né? Então, assim, a usina, ela realmente, para mim, ela é, se o governo, né, se os políticos pensassem, né, em solução, ela seria uma solução. Temos 5.500 municípios, né? Lógico que não é uma solução para São Paulo, mas é uma solução para 80% dos municípios, né? Ela não gera monocultura, porque a área necessária, né, não é o suficiente para você criar uma monocultura, né? Então, para mim, é fantástico esse setor, né? E quando você entra dentro, como engenheiro, eu me encanto, né? Por quê? Porque ali tem todas as disciplinas da engenharia. Exatamente. Né? Tem um painel aqui que é de fermentação. Pô, fermentação é coisa de biólogo. Sim. Não é? É o fermentinho, o bichinho que fica lá, que come o açúcar e faz virar álcool, né? Só que esse bichinho, ele vive a uma determinada temperatura. Então, se fugir a temperatura, ele morre. Então, você precisa controlar a temperatura. Pra controlar tudo isso. Então, você precisa de sistema de controle, né? Eletrônica, você precisa de um trocador de calor eficiente, né? Então aqui no painel de fermentação a gente vai estar discutindo isso, como que eu consigo criar as melhores condições, né, para o bichinho lá ter maior produtividade, e qual bichinho que eu tenho que escolher para dar maior produtividade. Tem um painel de automação indústria 4.0, né? Qual que é o estado da arte hoje, né, na área de automação? Tem uma aplicação em indústria que é na usina, né, que é a parte de soldagem do rolo. Esqueci o nome lá. Fica um soldador lá, né? Segurando uma haste, né? Soldando o rolo para ele ficar com a superfície não lisa, né? Porque se ficar lisa, ele não dá a pega no bagaço, né? O rolo da moenda. Esses dias eu vi uma usina com... né, esqueci o nome da aplicação. Um robô. Falei, cara, que coisa linda, cara. É um robô mesmo. Ele vai lá, ele pega o eletrodo. Pra chegar nesse robô, né? Né? Então, assim, é muita tecnologia que hoje você tem. A gente vai estar discutindo isso. E hidrogênio verde, né? Biogás e hidrogênio verde. Eu quero chegar. Vou chegar lá. Vou chegar lá. Então, assim, tem um painel que a gente vai estar discutindo isso. Tem um painel de manutenção. Tem um painel de geração de vapor. Né? Painel de geração de energia elétrica. Tudo isso, o que a gente quer? Né? A gente quer aproximar o usuário, né, lá na indústria, que tem o problema na mão, né? E do outro lado, as empresas fornecedoras, que tem a solução. A gente quer fazer a ponte, né? Exatamente. Fazer essa troca. Aí, isso beneficia não só o usuário,
mas também beneficia aquela pessoa que quer se reciclar. Né? Ela vai conhecer aqui todas as tecnologias que tem hoje dentro de uma indústria, em todas as áreas da indústria. Né? Para quem recém-formado, é a oportunidade aqui, né, foi dito, de distribuir um currículo. E quem está se formando também, olha só, que você está saindo da faculdade, né, você não sabe o que vai fazer, perdido, né? Para quem, o que eu quero fazer, ali você vai conseguir ver a aplicação, né, de todo aquele conhecimento que você aprendeu e, né, na teoria você vai ver a aplicação ali, não só nos painéis de debate, como todos, networking. E a grande novidade desse ano é a parte de sustentabilidade, combustível verde, né? Meio ambiente, entendeu? Vai ter um dia muito dedicado a isso, entendeu? Que legal, né? E aí a gente entra, não sei se vocês sabem, né? Acho que para cada litro de etanol produz acho 14 litros de vinhaça. O pessoal até brinca, né? Que o etanol é um subproduto, né? O produto principal é a vinhaça. Né? E a vinhaça era um problema. Cheiro ruim, né? Exato. Aí usaram ela para adubar, e aí descobriram o seguinte: poxa, tem um bichinho que se eu fermentar a vinhaça eu consigo produzir biogás. Biogás. Então tem. É igual a história do boi, até o berro. É mais ou menos por aí. Essa é a usina, ela tem uma área cinzenta, né, que eles falam, que é o diesel que movimenta os tratores e caminhões. Com biogás você limpa. Então ela passa a ser energia verde mesmo, né? A própria usina abastece as próprias máquinas agrícolas. Então quem está ouvindo a gente aqui não pode perder essa oportunidade, gente. De jeito nenhum. Que dia que vai acontecer? Repete, e o local para as pessoas que estiverem nos ouvindo. 26, 27 e 28 de novembro. Esse ano, excepcionalmente, será no Senai, em Sertãozinho, nosso grande parceiro, devido às nossas obras. Estamos passando dentro da nossa Associação de Engenharia e esperamos todos vocês lá. Mas a associação, apesar de não estar sediando, vai estar disponibilizando o transporte? Sem dúvida nenhuma. Estaremos comunicando mais em breve. Nós vamos colocar o transporte diário para poder o associado participar. Opa, sem dúvida. Então continua indo para a associação e de lá a gente te leva para o evento. É isso aí. Gente, posso fazer uma propaganda aqui? Pode. O Senai de Sertãozinho. Sim. Todo Senai é uma coisa de outro mundo, né? Mais que uma escola. Todo Senai Central você vai se achar, né, em outro mundo. O Senai Sertãozinho tem um instituto de tecnologia, que é fantástico. Eles têm quando me disseram que tinha uma mini destilaria, eu imaginava que era uma destilaria em cima de uma mesa, né? Cara, a hora que eu cheguei lá, é uma mini destilaria, uma micro destilaria, mas padrão industrial mesmo, é uma torre de 5 andares dentro do Senai. E tem o Instituto de Tecnologia, que é muito bacana. E o Senai de Sertãozinho ele foi escolhido para ser um centro de referência em biocombustíveis. Exatamente. Entendeu? Então, assim, casou tudo junto com esse evento, junto com as plenárias, né, da parte de sustentabilidade, meio ambiente, combustível verde, biocombustíveis, né? E toda uma gama enorme de conhecimento nesses 3 dias, em todos os painéis. E um sucesso será. Amém. Então, vai se repetir o sucesso, vai ser maior ainda, né? Maior ainda. Estamos aí para isso, contamos com todos os associados da IARP, com todas as empresas participantes para conhecer e, enfim, trocar ideia, aprender muito e explanar o que for possível. Eu estarei lá de terno e gravata, porque eu sou mediador de todas as plenárias e painéis. O pessoal me vê, acha que eu sou formado em comunicação lá, né? Por que você faz? Eu faço análise de vibração. Eu dou um nó na cabeça da pessoa. Por quê? Porque eu resolvi inventar essa moda, né? Aí você tem que assumir a bucha. Tem que assumir a bucha, né? E é muito legal, porque eu bato um papo com todos os participantes de todos os painéis e eu aprendo o que cada um vai estar levando, vai estar oferecendo lá no painel, né?
Muito bom. Então, nossa, é uma fonte de conhecimento para mim, eu aprendi demais. Cada evento eu aprendo muito, né? Se eu aprendo, tenho certeza que quem estiver lá vai aprender também. Esperamos todos vocês lá. Esperamos todos, senhores. Fabiola, muito obrigado. Então, você que está nos assistindo, não esqueça de ir 26, 27 e 28 de novembro. Oportunidade. Se por um acaso te aparecer um trabalho, um estágio que não era o teu sonho, talvez seja a experiência que falta para você chegar no seu sonho. Não perca essa oportunidade. Não esquece de deixar o like neste vídeo, nos seguir nas todas as redes e deixar sugestões para o nosso próximo episódio. Muito obrigado e até a próxima.